Saúde a amada igreja mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória. Foi me dado a oportunidade de trazer uma palavra, não é? Eu vou ler. Me deixa à vontade, não, que é um perigo. Falar de Jesus é gostoso demais. Eu vou ler em primeiro lugar aqui em Atos, capítulo 1. Quem quiser me acompanhar também em sua Bíblia, Atos, capítulo 1, e o versículo, dois versículos, o 10 e o 11, que diz assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Esse texto foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E eu fico imaginando, né? De 2000 anos para cá, mais de 2000 anos para cá, esse texto ainda é vivo. Ele ainda mexe com quem lê. Agora, observe os irmãos que quando Cristo subiu, aí a gente se coloca no lugar dos discípulos. Se a gente se colocar no lugar dos discípulos, os discípulos andavam com Jesus, dormiam com Jesus, comiam junto com ele, e praticamente viveram os 3 anos juntos mesmo. 3 anos. Às vezes a gente fica uma semana junto de uma pessoa, quando finca uma amizade, a pessoa vai embora, a gente fica triste. Imagina 3 anos vendo o mestre, cheirando, sentindo, recebendo o alimento dele. E de repente, os discípulos começaram a perceber, mesmo antes, voltando aos evangelhos, os discípulos começaram a perceber uma coisa: que o mestre começou a mudar o semblante. Escuta, os evangelhos mostram um Jesus, se a gente começar a ler, ele mostra um Jesus que as igrejas, algumas, eu não sei se está filmando, né? Elas não mostram Jesus sisudo, fechado, calado, aquele com semblante amargurado, com um semblante deprimido. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia não conta isso. Ela não fala que Cristo era assim. Cristo era alegre. Cristo tinha prazer de viver. E essa energia que ele tinha, poderosa, ele passava para os seus discípulos. Aí você pode me perguntar, mas como é que você pode provar isso? Simples. Porque quando Cristo estava se aproximando do dia da sua morte, ele começou a mudar o semblante. Começou a desfigurar seu semblante. A partir do momento em que ele se ajoelhou no Getsemane para orar e seu suor se tornou em sangue, ele, sentindo as dores que vinham, iria acontecer. Há quem diga que ele sofreu por antecipação, mas ele tinha um controle de tudo, mesmo sendo homem. Aí o que foi que aconteceu? Ele começou a mudar o seu semblante. Ora, a gente convive com uma pessoa e quando a gente começa a perceber o semblante da pessoa mudar, a gente percebe, né? A gente começa a sentir que alguma coisa não está certa. E a gente começa a dizer, olha, fulano está diferente, porque olha, ele não era assim, ele era alegre, ela era alegre. E o que é que está acontecendo agora? Mas só que Cristo falava, mas eles não entendiam o que ia acontecer. E chegou o tempo, Cristo morreu, entregou sua vida, ressuscitou. E quando ele ressuscitou, os discípulos ficaram alegres, satisfeitos. Ora, ele estava morto e agora temos o nosso mestre conosco novamente, né? Que alegria, que satisfação ter o mestre ressuscitado
Assim como ele disse que iria ressuscitar, aconteceu. Só que o mestre começou a falar novamente: eu não vou poder ficar aqui com vocês. Porque se eu ficar com vocês, o outro não virá, o outro quem? O outro consolador que eu vou enviar. E se eu não for, ele não vai vir. Eu tenho que ir. Mas sim, escuta, irmão. Cristo era visível, os discípulos podiam tocar, podiam senti-lo. Mas esse consolador, o outro que ele enviou, não podemos ver, mas podemos senti-lo. Eis o mistério que o mundo não conhece, que podemos sentir dentro de nós. A presença, eu lembro de muitas vezes na minha adolescência, ou na minha juventude, quando solteiro, passei situações tão difíceis, mas eu sentia a presença do Eterno do meu lado, e por isso que eu não caí, é por isso que eu estou aqui, né? Porque ele estava do meu lado. Então escuta uma coisa, e ele disse aos discípulos: olha, eu vou ter que ir, não adianta vocês ficarem aí lamentando, eu tenho que ir. E teve alguns que disseram: ah, mestre, se tu for eu vou também. Não, o lugar que eu vou, vocês não sabem onde é, mas vocês vão chegar lá um dia. Mas escuta, quando chegou o momento de Cristo subir, os discípulos estavam reunidos com ele, que foi a última aparição dele. E aí, 40 dias passaram depois da sua ressurreição até a sua ascensão. E os discípulos conversando com ele e começaram a perceber que ele começou a sair do chão. Né? É estranho, né? A gente nunca passou por essa situação, nunca vimos assim. A gente conversando com uma pessoa e de repente a pessoa começou a sair do chão, começar a sair do chão. Isso é estranho, né? Mas os discípulos não esperavam por isso e ficaram atônitos, olhando o mestre subir. Mas não podiam segurá-lo, como Jacó fez. Só podia ficar parado esperando ele subir. Enquanto ele subia, a Bíblia diz que os discípulos continuaram olhando para cima. Uma nuvem o ocultou, mas os discípulos continuaram olhando para cima. Foi necessário 2 varões vestidos de branco chegar do lado dele e dizer: varões galileus, por que estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que viste subir, irás ver descer da mesma forma. Aleluia. Da mesma forma que o viste subir, irás ver descer. Mas não o Jesus que subiu. Vai ser um Jesus totalmente glorificado, cheio de glória. Aleluia. Diferente do que subiu. Mas o que me chama a atenção nessa história, o pastor disse que eu podia ficar à vontade de misericórdia. Ó, o que me chama a atenção nessa história, irmão, é que há 2000 anos passaram. E aqueles discípulos que receberam aquela notícia, dizendo que do jeito, da forma que ele subiu, ele iria descer, eles ficaram esperando. Eu acredito, conjecturando comigo mesmo, meus pensamentos, eu fico pensando, será que os discípulos ficaram pensando, ele vai voltar, acho que amanhã, amanhã a gente vem para o mesmo lugar, ele disse que a gente ficasse em Jerusalém, e ele vai voltar em Jerusalém, vamos para Jerusalém, e ficaram esperando o Cristo descer. Eles imaginavam que Cristo iria descer naquele momento, mas escuta, no capítulo 1, o versículo 7, ele diz o seguinte, Jesus disse assim, porque os discípulos queriam saber o dia da redenção de Israel, o dia que Israel tornaria reino novamente, que Deus entregaria o reino a Israel novamente. E Jesus disse, não vos convém saber os tempos ou as estações, porque o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Se Jesus tivesse dito assim para os discípulos, olha, ele vai voltar no ano de 2000, na era cristã, no ano de 2020, ou 2025, 2026, 2000. Essa data na cabeça dos discípulos não ia caber. Eles não sabiam que a humanidade chegaria ao nosso tempo que chegou.
Ele não sabia que essa palavra chegaria até nós, eles não tinham essa consciência. Eles tinham consciência no reino de Deus somente ali em Israel. Mas Jesus disse: olha, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins, aqui até nós. Jesus profetizou isso. Está aqui as palavras dos discípulos e as palavras de Jesus testificando, sendo testemunhas nos confins da terra, que é onde estamos. Aleluia. Agora tem uma coisa. O que foi anunciado por aqueles dois homens, aqueles dois varões vestidos de branco, que ele voltaria. A igreja hoje espera da mesma forma que aqueles discípulos esperaram quando o viram subir. Então estamos também anelando e ansiando pelo retorno de Cristo da mesma forma. Ele vai voltar. Não adianta quem tente te convencer o contrário, saiba que ele vai voltar. Não adianta ninguém na internet dizer: ah, Cristo já veio. As pessoas que morreram, Cristo já veio para elas. Negativo, isso é uma teologia errada. As pessoas que morreram também estão lá, esperando o retorno de Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que eles irão ressuscitar primeiro. E nós que estamos vivos vamos subir juntos ao encontro do Senhor nos ares. Cristo está voltando. Não podemos perder essa esperança. Por que essa igreja está assim desse jeito? Porque muitos já perderam a esperança. Mas está aqui os poucos remanescentes que ainda aguardam a vinda do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A videira, o grupo Videira mais uma vez. Glória a Deus. Após